Agora imagine você passar por uma rodovia e ter que enfrentar essa cena que a gente vai ver agora. Motociclistas passando em alta velocidade, disputando um racha em meio aos carros. Um perigo isso, né? Essa imagem foi registrada no fim da semana passada, na BR-040, em Petrópolis. A Maria Valente vai mostrar pra gente agora que esse tipo de disputa ilegal tem ficado comum na rodovia. Um obstáculo a mais para os motoristas que querem apenas fazer uma viagem segura e chegar bem ao destino. Eles passam em alta velocidade. Conduzem motocicletas potentes que podem chegar a 300 km por hora. Alguns vestem roupas iguais às dos pilotos profissionais de motovelocidade e usam a BR-040 como pista de corrida. Esses vídeos foram enviados por moradores. As disputas ilegais de corrida são realizadas nos fins de semana. Os motociclistas não se importam em passar pelos carros em alta velocidade. E o movimento começa cedo, às vezes até de madrugada. Um perigo para os outros motoristas e também para os moradores de bairros próximos. Basta fazer sol que eles fazem racha aqui na BR-040. Eles passam mesmo em alta velocidade? Alta velocidade. Então, fim de semana que a gente quer descansar, tem que acordar cedo. Eu já acordei cedo hoje por conta que eles começaram cedo. A Polícia Rodoviária Federal já organizou uma grande operação nesse trecho da estrada. Apreendeu 35 motocicletas, autuou 75 motociclistas e encaminhou 13 para a delegacia. Isso aconteceu há 1 ano e meio e não adiantou muito não, porque a BR-040 continua sendo usada como pista de corrida. Estas imagens foram feitas no domingo pela manhã. Os motociclistas passam correndo em direção ao distrito de Itaipava, principalmente nas retas, nos trechos onde não há radares. E voltam correndo, aceleram na altura do bairro Fazenda Inglesa. E os acidentes são inevitáveis. O piloto desta moto, que vinha em alta velocidade, perdeu o controle na curva. Foi socorrido e levado para o hospital. Mais um acidente provocado pela imprudência. Eles estão pondo a vida deles em risco, né? Mas os órgãos competentes que têm que fiscalizar isso, né? Você acha que é só a deles que eles estão botando em risco? É a do usuário, quem está usando a rodovia, né? É um perigo, isso aí. A Maria Valente está ao vivo aqui em Petrópolis com um representante da Polícia Rodoviária Federal e a gente quer saber se esses rachas vão ser combatidos ou não. Ô Maria, boa tarde para você, boa tarde ao nosso entrevistado também. Você até comentou na reportagem que a última grande operação para combater esses rachas foi feita aí há 1 ano e meio, né? Mais ou menos. Acho que está na hora de intensificar mais uma vez, né, Maria? É verdade, eu estou aqui com o chefe da 6ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, que compreende toda essa região aí, onde a gente está tendo esse problema com os motoqueiros, é o Guilherme Fabrício. Vocês estão fazendo operações? Porque a gente observa que a última grande operação foi há 1 ano e meio, houve resultado, mas está tudo de volta, né? E os motoristas, eles ficam assustados, os moradores estão reclamando. Sim, com toda razão. Essas imagens, elas são um absurdo. Mas a Polícia Rodoviária Federal, ela trabalha aqui diuturnamente. Em 2014, na Operação Jasper, tivemos a oportunidade de apreender 11 motocicletas em situação irregular. Mas o que está sendo feito agora? Agora tem sido feitas fiscalizações de segunda a segunda e se intensificam nos domingos. No domingo agora, especificamente... Os moradores dizem que não vem a presença da Polícia Rodoviária. No último domingo especificamente, trabalhamos inclusive com o uso do etilômetro, onde extraímos 7 notificações, parando carros e motos. Os motociclistas, a polícia, infelizmente, não consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo e eles se valem dessas lacunas para praticar esses absurdos que nós vimos nas imagens. Mas nós vamos aí, de posse dessa informação, fazer outras operações maiores até que essa prática cesse aqui. Porque os moradores relatam exatamente isso, que esses rachas acontecem todos os fins de semana, sem exceção, quer dizer, é sabido que eles estão acontecendo e que não há um posicionamento da Polícia Rodoviária Federal no sentido de ficar coibindo isso ali, eles não veem viaturas ali.
Não, sim, as viaturas elas existem. Nós temos, inclusive, só para a região de Petrópolis, nós temos 2 rondas diuturnamente aqui com 6 policiais. Aqui eu tenho uma consideração extremamente importante a ser feita, é que a Polícia Rodoviária Federal, há mais de 90 anos, nasceu aqui no traçado original dessa rodovia, em cima de 2 rodas. O motociclismo sempre foi uma marca da Polícia Rodoviária Federal. Então eu posso afirmar, sem nenhuma sombra de dúvida, que a Polícia Rodoviária Federal ela incentiva o motociclismo, mas o bom motociclismo, o motociclismo que preserva vidas, o motociclismo que respeita as leis, não essas badernas que vimos aqui nessas imagens. O que vai poder ser feito? Nós intensificaremos aos fins de semana. Essas operações, elas existem, frise-se aqui, elas existem. Nós trabalhamos aqui com esse foco sempre aos fins de semana. Tem viaturas, temos viaturas, e pessoal suficiente para fazer operações ali? Temos pessoal especializado, inclusive, em motociclismo aqui no trecho da 6ª Delegacia. Por que eles continuam vindo fazer essas corridas e rachas na nossa região? Porque, infelizmente, a fiscalização, a gente, para alcançar essa eficiência, ela não está só na fiscalização. A fiscalização ela é pesada. Felizmente, contamos aqui com a sensibilidade da autoridade policial e do judiciário do MP aqui em Petrópolis nessas demandas, mas ela passa também na educação, que nós estamos aqui com ações educativas também, mas infelizmente, Maria, as pessoas elas ainda precisam muito serem educadas. A gente vê que são motos caras, são motos que não custam baratos, então eu particularmente parto do princípio que são pessoas minimamente esclarecidas que deveriam dar o exemplo. Mas então, no caso, tem que ser mesmo a infração, a prisão, a coibição mesmo dessas atitudes deles, não é? Exatamente. Eles dizem que reclamam que o autódromo de Jacarepaguá foi fechado, por isso que eles estão vindo correr na serra, foi isso que vocês já ouviram deles? Essas pessoas elas têm que saber que quando elas tem uma conduta dessa numa rodovia, numa via pública, elas estão lidando com variáveis que elas não têm controle, inclusive com a habilidade, com a visão de outras pessoas. Então ele não só coloca a vida dele em risco, como coloca a vida de outras pessoas em risco, e o acidente de trânsito ele não acaba com a perda familiar, com a perda da vida. O acidente de trânsito ele traz uma perda para o Estado muito grande. São pessoas em idade produtiva, isso dá uma sobrecarga no Sistema Único de Saúde, enfim, então tem todo um sistema de coisas que são influenciados com acidente de trânsito. Infelizmente, os motociclistas deveriam dar o exemplo e não dão. Obrigada pela sua presença aqui, viu, comandante? A gente espera que atitudes sejam tomadas, né, Ana? Porque realmente nesse fim de semana, ali no distrito de Itaipava, a situação estava muito crítica, eles passaram o dia inteiro fazendo corridas e rachas ali na rodovia. Eu volto com você. Maria, você falou na questão do dia inteiro, eu já estava imaginando aqui, talvez seria possível que a Polícia Rodoviária Federal fizesse um levantamento, um estudo para saber o horário exatamente que eles costumam fazer essa corrida, esse racha, para de fato a fiscalização ocorrer naquele momento, porque também não tem como a fiscalização acontecer ali 24 horas, né? Não tem efetivo para isso.